Pessoal, agora nós temos um exercício mais interessante. É um código que terá uma série de alinhamentos de instruções de seleção com repetição de uma forma mais complexa. Nós vamos criar um aplicativo para reconhecer se os três lados digitados pelo usuário podem compor um triângulo. E além disso, temos uma restrição: esses números têm que ser diferentes de zero, ok? Então vamos começar o nosso código aproveitando o arquivo anterior para criar o nosso novo arquivo. Vamos renomear aqui com o nome do aplicativo pertinente, exercício 4.35. Vocês atualizem a data caso seja necessário. Eu já vou até aumentar o tamanho da fonte aqui para vocês poderem ver melhor. Ok? E vamos lá. Vamos importar a classe Java Scanner, né? Porque o usuário vai digitar esses três valores do triângulo. Vamos já criando o nosso objeto scanner. E agora vamos criar as variáveis maior, que vai receber o lado maior do triângulo. Já vamos inicializar com 0, porque será necessário. Vamos criar a variável menor 1, que vai armazenar um dos dois lados menores do triângulo. Não é necessário reconhecer o segundo ou terceiro menor lado de um triângulo. Basta encontrarmos o maior. Os demais podem ser armazenados nas variáveis menor 1 e menor 2, que também será inicializado com 0. Ok? Em seguida, vamos pedir para o usuário digitar os valores, né, desse triângulo. Por favor, informe os três lados do triângulo. Vamos armazenar essas variáveis esses valores, né, nas variáveis lado 1, lado 2 e lado 3. Depois nós vamos reconhecer qual é o maior lado, ok? Então, lado 1 recebe, né, o primeiro valor que o usuário digitar. Copiando e colando para ficar mais rápido, né? Vamos apagar as linhas desnecessárias aqui. E vamos atualizar os valores aqui, né? Das variáveis, os nomes das variáveis. Inteiro, lado 1, lado 2, lado 3. Ok? Em seguida, vamos reconhecer qual que é o maior lado. Como nós já temos digitado os três valores, nesse momento foi digitado os três valores do usuário, pelo usuário, vamos reconhecer qual que é o maior lado através de instruções de seleção. Se lado 1 for maior que lado 2 e lado 1 também for maior que lado 3, então temos o maior lado desse triângulo, ok? Isso pressupondo que o lado 1 é o maior. Depois, cada instrução de seleção seguinte vai supor que o lado 2 e o lado 3 são os maiores lados. Então, pelo menos uma condição vai ser verdadeira, né? Então, maior, variável maior, recebe lado 1, caso isso seja verdadeiro. Em seguida, as variáveis menor 1 e também menor 2 recebem os outros lados, né? Lado 2 e lado 3. Ok? Vamos fechar aqui a nossa instrução de seleção. Considerando que o lado 1 é maior, ele vai fazer essas inicializações das variáveis maior, menor 1 e menor 2. Mas considerando também
né? Vamos apagar aqui. Vamos repetir aqui, porque quando você desfaz no bloco de nota, ele apaga boa parte, né, do código que você digitou. E vamos fechando aqui nossa instrução de seleção if. Vamos copiar todo esse código novamente para reconhecer o maior lado, caso eles sejam os outros dois. Apagando as linhas em branco desnecessárias, considerando que o lado 2 é maior, então se o lado 2 for maior que o lado 1, lado 2 for maior que lado 3, maior recebe lado 2, menor recebe o lado 1 e menor 2 recebe o lado 3. Então, nessa condição, todos os três lados foram armazenados em seus respectivos locais, né? Suas respectivas variáveis. Considerando aqui no último caso que o lado 3 é maior que o lado 2 e o lado 3 também é maior que o lado 1, então ele é o maior lado. Então o maior recebe esse lado, lado 3. Menor 1 recebe lado 2 e vamos colocar na ordem, né? Recebe lado 1 e aqui lado 2, ok? Então temos aí já reconhecido, pelo menos um dos casos é verdadeiro, haverá reconhecido aí pelo menos, aliás, todos os três lados aí que estão armazenados. Em seguida, vamos reconhecer o seguinte: tem uma regra para reconhecer um triângulo. Vamos voltar aqui. Se nós pegamos um lado de um triângulo como referência, a soma dos outros dois lados deve ser maior que esse lado. Porque veja que conforme nós descemos esse vértice aqui, os dois lados vão diminuindo de comprimento. Chega um ponto que a soma dos dois pode ser exatamente o comprimento desse lado que você pegou como referência. Nesse momento não vai haver um triângulo, vai haver uma linha, né? Então a regra é clara. Para reconhecer um triângulo, a soma dos dois menores tem que ser maior que o maior lado. Então vamos voltar ao nosso código e vamos colocar uma instrução de seleção aqui que vai dizer o seguinte, que vai comparar o seguinte: se menor 1, né, mais menor 2, né, se essa soma for maior que maior, for menor, né, vamos colocar assim é melhor, for menor que maior, ele já imprime para o usuário, já mostra para o usuário que não configura um triângulo. Não configura um triângulo. Ok? Caso contrário, agora vamos usar o else aqui, nós vamos reconhecer se esse triângulo ele é isósceles, escaleno ou equilátero. Então nós temos aqui três tipos de triângulo que são definidos pelo seu comprimento. É o que o exercício quer, que através do comprimento a gente reconheça se é um triângulo. Ok? Basicamente, o que nós fizemos até aqui foi um reconhecimento de um triângulo. Mas vamos melhorar isso reconhecendo se é um triângulo equilátero, isósceles ou escaleno, ok? Para isso, vamos usar o else aqui para colocar todo o nosso reconhecimento de tipos de triângulo. Então, abrindo e já fechando o corpo aqui, e aqui dentro do else vamos reconhecer os nossos triângulos, ok? Então, supondo que o triângulo ele é possível de ser formado a partir dos três valores do usuário, claro que nós temos mais uma restrição. Tem que ser diferente de zero. Então aqui vamos colocar se lado 1 for maior que zero, for diferente de zero, né, pode haver números negativos nesses valores de triângulo, não tem problema. For diferente de zero e
lado 2 for diferente de zero também, né? E também lado 3 tem que ser diferente de zero. Aí ele vai executar uma série de identificações de triângulos. Abrimos e fechamos o corpo aqui, porque haverá um código bem grande aqui dentro, né? Ok. Se essa condição for verdadeira, ou seja, se não haver nenhum número zero digitado pelo usuário, aproveitando, né, vamos colocar o else aqui dizendo o seguinte, né, quer dizer que identificou um número zero aí entre os números digitados pelo usuário. Por favor, os números têm que ser diferentes de zero. Muito bem. Novamente, considerando que não há zero digitada pelo usuário, vamos à identificação dos triângulos. Vamos colocar aqui, vamos tentar identificar se o triângulo é isósceles. Qual que é a definição de triângulo isósceles? Dois lados iguais, ok? Para isso, vamos usar mais uma instrução de seleção aqui para identificar se esse triângulo é isósceles. Para isso, o lado 1 tem que ser igual ao lado 2. Não só isso, né? Aliás, só isso bastaria, mas temos que comparar os outros lados do triângulo também, né? Ou lado 2 for igual ao lado 3 e por último, lado 3 for igual ao lado 1, então nós fazemos uma comparação tripla aqui entre todos os lados do triângulo. Se essa condição for verdadeira, nós temos também que fazer mais uma restrição aqui. Por quê? Porque isso também configura um triângulo, nesse caso, equilátero. Um triângulo equilátero ele tem os três lados iguais. Se tem os três lados iguais, tem dois lados iguais. Então, nesse caso, o isósceles seria identificado, o triângulo equilátero seria identificado como isósceles, se nós não colocarmos mais uma restrição aqui. Então vamos colocar, além disso, o lado 1, pelo menos o lado 1, tem que ser diferente do lado 2, ou o lado 2 tem que ser diferente do lado 3. Feito isso, aí sim nós teremos um triângulo isósceles. Então vamos imprimir aqui é um triângulo isósceles, ok? Temos então aqui nossa primeira instrução para reconhecer um triângulo isósceles. Agora vamos tentar reconhecer um triângulo escaleno. Um triângulo escaleno ele tem todos os lados diferentes entre si. Então vai ser uma instrução mais fácil de ser reconhecida, né? Se o lado 1 for diferente do lado 2, além disso, o lado 2 for diferente de lado 3, já envolvemos todos os lados nessa comparação aqui. Aliás, tem mais uma comparação, né, que deve ser aceita. Se o lado 1 for diferente do lado 2, se o lado 2 for diferente do lado 3, sim, automaticamente quer dizer que o lado 3, né, por indução, é diferente do lado 1 também. Ok? Aí teremos identificado que temos um triângulo escaleno.
Agora vamos reconhecer o terceiro tipo de triângulo, que é o equilátero. Também é uma identificação fácil de ser resolvida, né? Ao contrário aqui, onde todos os lados são diferentes, vamos usar todos os lados iguais. Se o lado 1 for igual ao lado 2 e o lado 2 for igual ao lado 3, por indução, o lado 3 também é igual ao lado 1. Né? Isso se chama indução de lógica. Né? Vamos imprimir ao usuário o seguinte: é um triângulo equilátero que tem os três lados iguais. Ok? Vamos verificar se nosso código está pronto. Aqui, caso contrário, né, insira números diferentes de zero, porque aqui ele será reconhecido sem zero. Então, esse é o contrário desse if aqui. Então, acredito que nosso código está pronto. Só vamos dar uma verificada aqui se não está faltando nada. Uma leitura dinâmica. Aparentemente está tudo ok, por enquanto, né? Como é um código aí grande, é possível que tenha alguns erros de digitação ou de sintaxe, né? O que dá na mesma, né? Erros de sintaxe é porque você errou algum dígito aí. Temos o fechamento de todas as nossas instruções aqui. Aqui não é necessário, pode parecer que sim, mas não é necessário você abrir e fechar a chave aqui, porque nós temos uma instrução apenas após a chamada da instrução de seleção. Qual que é a instrução? A única instrução realmente válida após essa chamada aqui é essa. Não precisa desse if saber da existência dessa instrução, apenas dessa. Quando for chamado essa instrução de seleção dentro dessa, aí sim ele vai ler a próxima linha. Então é um encadeamento aí de execução do Java, né? Ok, acredito que está pronto. Vamos testar nosso código e ver se ele vai reconhecer os três tipos de triângulo. Lembrando que triângulo retângulo é o mais famoso de todos, mas ele não é definido pelos comprimentos. Ele até pode, mas normalmente é pelo ângulo. Veja que um triângulo retângulo ele pode ser isósceles ou escaleno. Então não é necessário identificar, pelo menos por enquanto, um triângulo retângulo no nosso código. O próximo exercício ele vai pedir sim para identificar um triângulo retângulo, que é chamado de triângulo direito aqui, ó, que é a mesma coisa, que possui um ângulo de 90 graus. Vamos salvar novamente e vamos executar nosso prompt de comando aqui para compilar o nosso código. Exercício 4.35.java. Ele chegou ao final e parece que faltou um fechamento de chave aqui. Isso ocorreu na linha 57, que é lá no final do nosso código, né? Vamos ver. Esse é da classe, esse é do método principal, esse é desse if, não, esse if não teve, esse é desse else. Aqui, fechou aqui, caso contrário é desse if. Agora eu acho que vai ficar meio difícil achar essa chave, hein? Cadê a chave perdida? Foi aberta aqui, foi aberta aqui, foi fechada aqui, foi fechada aqui. Ok, assim, claro. Aqui deve ter um fechamento de chave em cada uma dessas instruções, porque houve mais de uma linha de instrução, né? O único que ficou fechado foi essa terceira seleção aqui, né? Então foi isso. Se não foi, deveria dar um erro aqui também, né? Mas vamos continuar. Compilando, nós temos outro erro aqui. Não foi possível encontrar o símbolo, deve ser erro de digitação, né? System Out, está faltando Alt aqui. Vamos lá corrigir isso, né? A gente digita tanto Alt e de repente a gente esquece. Salvando,
Compilando. Nenhum erro de compilação. Vamos ver se tem erro de execução. Pode haver também, né? Insira 3 lados de um triângulo. Vamos testar o triângulo mais simples, que tem os 5 lados. Aliás, 5 não, né? Triângulo tem 3. Vamos testar os 3 ângulos, os 3 lados, me desculpem, os lados iguais. 5, 5 e 5. É um triângulo equilátero. Perfeito, reconheceu. Vamos colocar aqui um triângulo de 2 lados iguais, que é o triângulo isósceles. Vamos só confirmar. Isso mesmo, triângulo isósceles. Então vamos colocar 5. Vamos chamar o comando de execução novamente. 5, 5 e 3. É um triângulo isósceles. Vamos testar agora o triângulo, qual que faltou? Triângulo escaleno, que tem todos os lados diferentes. Para isso, vamos usar aqui 3 lados que realmente representam um triângulo para depois representar um triângulo escaleno, né? Eu tenho de cabeça aquele famoso triângulo retângulo que é 4, 5, né? Pode começar com 5. Vou chamar o comando de execução primeiro, né? 5, 4 e 3. Isso configura um triângulo retângulo que também é um triângulo escaleno. Então, tá aí, é um triângulo escaleno. Vamos testar as nossas restrições. Vamos colocar números com 0. 0, 0, 5 e 4. Por favor, os números têm que ser diferentes de 0. Então, aí ele aceitou a restrição quando há um número igual a 0 no meio. Vamos colocar números que não representam um triângulo. Aí ele deve exibir a mensagem que não configura um triângulo. Isso ocorre aqui, naquela condição que eu disse, né? Os dois lados menores somados têm que ser maior, que o maior lado, né? Caso contrário, ele exibe que não configura um triângulo. Então vamos usar aqui como exemplo um absurdo. Vamos usar um triângulo que começa com 4, com 5, 4 e vamos usar aqui 100. Impossível que isso configure um triângulo, né? Está aí, não configura um triângulo. Então, até o momento, esse foi o exercício mais complicado que nós criamos. Com o passar do tempo, nós vamos ter exercícios mais complicados que vão ser divididos em mais aulas, né? Mas por enquanto, né, vamos considerar agora esse exercício completo e resolvido. Espero vocês até a próxima videoaula. Nós vamos criar aqui um aplicativo que vai reconhecer um triângulo retângulo ou direito, ok? Então até mais.